Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, nós estamos continuando as nossas aulas desse curso introdutório de Espiritismo. Essa é a terceira aula e vai tratar das obras básicas da codificação do Espiritismo. Muitas pessoas que nós conhecemos, quando chegam ao centro espírita, já conhecem alguma coisa de Espiritismo. Mas algumas delas ainda não travaram contato efetivo com as obras da codificação. Conhecem o Espiritismo através de outras obras, através de romances, livros de mensagens, mensagens de consolo, revistas, através de vídeos, de filmes. E é óbvio que todos esses instrumentos auxiliam, porque trazem, de fato, informações. Muitas obras são realmente importantes, são necessárias. E se essas obras conseguem tocar o coração dessas pessoas, consolá-las, esclarecê-las, elas estão, de fato, cumprindo a sua missão. Mas o entendimento e o conhecimento das obras básicas é muito importante, para que as pessoas entendam claramente o que é o Espiritismo e aquilo que não é Espiritismo ou que parece Espiritismo. Porque quando você não conhece a obra básica, você tem uma ideia superficial, baseado em outras opiniões, ou mesmo em obras boas, mas que às vezes não focam todo o conteúdo, focam um aspecto, faz com que a pessoa tenha uma visão limitada ou distorcida. E isso compromete a pureza da doutrina, o entendimento na essência do que é ser espírita, partindo do princípio da codificação, daquilo que foi proposto, a proposição dos Espíritos, coordenada, codificada por Allan Kardec. Então hoje, a nossa aula é uma introdução básica, chamando a atenção para essas obras, né? Então, apesar de todos esses caminhos serem válidos, é muito importante que a pessoa conheça as obras básicas. E se ela ainda não conhece, que ela estude. E, basicamente, são 5 obras. Existem outras obras de Kardec, mas o que é considerado a codificação básica do Espiritismo são 5 obras. É o Livro dos Espíritos, primeiramente, a primeira obra, o Livro dos Médiuns, que veio em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Eu vou fazer uma rápida introdução sobre cada uma dessas obras, que é nosso objetivo aqui hoje, é a apresentação desse conteúdo para vocês. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina. E não é só porque foi a primeira obra. Ele é a base porque as demais obras desenvolvem tópicos que foram tratados nessa obra, o Livro dos Espíritos. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa tem aqueles casos que eu comentei, de pessoas que leem outras obras, de mensagens, de romances, mas tem também casos de pessoas que começam a estudar a codificação por outras obras, não pela obra primeira. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas que chegam ao Centro Espírita e comentam conosco: eu comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro de cabeceira, é um livro que eu faço evangelho no lar, é um livro que eu gosto de ler quando eu estou nervoso, quando eu estou precisando de apoio, quando eu quero me acalmar, quando eu quero buscar serenidade, quando eu quero fazer uma oração. Isso é muito válido. De fato, essa obra tem essa característica. Mas essa obra é também um desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. Então, apesar dessa obra ter esse caráter de consolo, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você tem a base, tem o entendimento das leis que regem
as leis morais que regem o universo, as leis que Deus criou no sentido das relações humanas, você consegue entender com mais clareza esse consolo. Então o Evangelho vai trazer o consolo, vai esclarecer muitos pontos da Bíblia, do Novo Testamento principalmente, mas a pessoa vai ter a base, por que aquele ensinamento vem daquela forma, por causa do Livro dos Espíritos. Então eu dei um exemplo, outro exemplo é o Livro dos Médiuns. Muitas pessoas, por causa da mediunidade, ou pela curiosidade, ou até acreditando que estudando o Livro dos Médiuns vão se tornar médiuns, começa pelo Livro dos Médiuns e não pelo Livro dos Espíritos. E o Livro dos Médiuns também é um desdobramento da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo dos espíritos, né? Da vida no mundo espiritual, da relação do mundo espiritual com o mundo material, com o nosso mundo aqui encarnados. Então é muito importante estudar o Livro dos Espíritos primeiro. Não só porque foi a primeira obra, mas porque tem esse desdobramento, né? Na quarta parte, Esperanças e Consolações, depois vai ser desenvolvido esse tema com profundidade no livro Céu e Inferno. E, obviamente, em todos os tópicos do livro, tem trechos que depois são desenvolvidos no último livro da codificação, que é a Gênese. Então é muito importante. O Livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857. Essa é a primeira edição. Em 1860, Kardec publicou a segunda edição, que é considerada definitiva, apesar de ter publicado outras edições em seguida, com pequenas correções, mas é considerada a versão que a gente estuda é a segunda. Muitos autores às vezes se confundem, porque a primeira edição tem 501 questões, né? E a segunda edição, 1018. São perguntas e respostas. E apesar de realmente a segunda edição ter sido ampliada por Kardec, até porque ele através da Revista Espírita, das diversas cartas que ele trocava com as pessoas que estavam estudando o Espiritismo, ele aprofundou e constatou a universalidade dos ensinos que os Espíritos trouxeram através de vários outros médios. Então a segunda obra ela é muito completa. Ela corrige alguns tópicos na primeira obra, ela expande vários outros. Mas muitas vezes as pessoas, olhando o número, têm a impressão de que a segunda obra é o dobro, o tamanho tem o dobro de questões. Ela tem o dobro no sentido numérico. É que a forma de numeração também era diferente. Kardec, na primeira obra, ele numerou 501 questões, mas tinha questões com vários itens, que depois ele desdobrou em questões distintas na segunda obra. Então, não é necessariamente dobrar o número de questões, mas de fato ele aumentou significativamente. E essa obra, a segunda obra, é a obra que nós estudamos, mas quem tiver a oportunidade de conhecer a primeira edição é também um rico acervo, até para perceber algumas mudanças e alterações que teve, justamente porque Kardec tentou deixar alguns pontos mais claros. O Livro dos Espíritos, ele tem uma introdução com 17 itens, né? Onde tem uma síntese do que é o Espiritismo ali. Depois vem uma introdução geral chamada de prolegômenos. E aí vem o corpo principal da obra, que são as perguntas. É dividido em 4 partes. A primeira parte, das causas primárias, fala de Deus, dos elementos gerais do universo, criação, princípio vital. A segunda parte, que, como eu disse, ele foi desenvolvido depois, explorado no Livro dos Médiuns, é o mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E ali tem vários pontos interessantes, né? Fala do retorno do espírito à vida corporal, da pluralidade das existências, né? A intervenção dos espíritos no mundo, na nossa vida terrena aqui, podemos dizer assim, né? A ocupação e missão dos espíritos. Fala do mundo dos 3 reinos, né? Mineral, animal, vegetal, animal. Então é uma parte muito interessante. Depois vem a terceira parte, que é as leis morais. Então trata da lei divina, lei natural, da lei da adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade e assim por diante, progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e uma lei muito importante que é a lei de justiça, amor e caridade, das relações de caridade e de amor com o próximo, fala da perfeição moral. Então um trecho muito importante que dá base depois para aquilo que vem no Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte fala de esperanças e consolações, penas e gozos terrenos e penas e gozos
futuros. Então, uma parte muito interessante que trata dessa questão da destinação do espírito, do sofrimento que ele tem pós-mortem, das relações de causa e efeito com aquilo que ele faz, com aquilo que acontece na sua vida. Então, essa é uma síntese do Livro dos Espíritos. Um livro para ser estudado, reestudado, quantas vezes a gente foi necessário, foi possível. Terminou, começa de novo. É um livro para a gente sempre estar retornando, mesmo estudando os demais. Mas, em 1861, então, olha só, Kardec já tinha publicado a segunda edição do Livro dos Espíritos, ele publicou o Livro dos Médiuns, que contém o ensino dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, a forma de comunicação, né, com o invisível, como é que é feito o desenvolvimento da mediunidade, se todo mundo é médium, se todos nós somos médiuns, né? Às vezes a pessoa tem uma ilusão de que eu vou ler esse livro me tornar médium. Será que isso é possível? Lá, esse livro vai esclarecer que não é bem assim que as coisas acontecem. É um livro que é um roteiro seguro para o uso da mediunidade, para os trabalhos mediúnicos, principalmente na casa espírita, para os dirigentes das reuniões mediúnicas, né? Para os doutrinadores. É um livro que orienta os trabalhadores das reuniões práticas, né, para evitar improvisação, crendice, tantas coisas que acabam acontecendo porque as pessoas às vezes não estudam, né, porque se acomodam e porque não têm um entendimento claro do que é a mediunidade. Então é um livro muito importante para ser estudado. Depois, em 1864, Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, tendo máximas dos ensinamentos do Cristo. É interessante que esse livro não segue a ordem dos evangelhos, mas Kardec agrupa, sob a orientação dos Espíritos, vários trechos, vários ensinamentos que estão espalhados nos 4 evangelhos canônicos, e às vezes tem outros trechos da Bíblia, né, que estão espalhados, mas que dão síntese a uma ideia, a um pensamento moral. Então, ali vai desenvolver a questão da caridade, vai desenvolver a questão do amor aos pais, do amor aos próximos, da adoração, da oração, né? Então, vários pontos importantes, né, das revelações, que começa lá com Moisés, que a importância de Jesus nesse processo da humanidade e o papel do Espiritismo nesse contexto. Então é um livro que tem um caráter de consolo, mas tem muitos pontos de ensino e de esclarecimento que nos mostram as relações e o sentido da nossa vida, né, nas relações com as pessoas e como é que o Evangelho de Jesus se encaixa em tudo isso. Depois, em 1865, Kardec publicou O Céu e o Inferno, onde ele ali comparou vários ensinamentos de várias religiões sobre a destinação do homem pós-morte. Quer dizer, existem várias religiões que são espiritualistas, né, que acreditam na sobrevivência da alma. E Kardec questiona esses pontos, principalmente discutindo os princípios da ideia de céu e de inferno. O que é isso na visão espírita, né? O que é o céu? O que é o inferno? Será que nós temos que passar a eternidade sofrendo por algo que a gente, por mais cruel que nós tenhamos sido, por mais erros que tenhamos cometido, será que a gente vai pagar a vida inteira, a eternidade, por algo de erro de uma vida que é limitada no tempo, que tem limite, a gente vai pagar de forma ilimitada? Que Deus é esse? Como é que isso acontece? Então os Espíritos esclarecem, e o mais interessante é que, apesar de ter todo um embasamento teórico no livro, vem o relato dos Espíritos. Espíritos que estão em condição de sofrimento, espíritos suicidas, espíritos que estão em situação que sofreram aqui na Terra, mas estão numa situação melhor, né, que valorizam aquela experiência que eles passaram, por que eles passaram. Então, eles trazem o depoimento, né? As pessoas que não são espíritas falam assim: ninguém voltou do túmulo para explicar o que está acontecendo. Na verdade, voltaram. É que as pessoas não querem ouvir. E voltaram explicando e mostrando que determinadas ações provocam reações, e essas reações perduram no mundo espiritual. Então é um livro muito importante também de estudo. E por fim, o último livro publicado por Kardec, um ano antes da sua desencarnação, que foi a Gênese. A Gênese foi publicada inicialmente com o título A Gênese, os Milagres e Expedições segundo o Espiritismo, em 1868. Na sua página de rosto está escrito assim: a doutrina espírita
é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Aí dá um teor do que trata o livro. Mas, então, o objeto desse livro é o estudo de 3 pontos. Essa gênese, a criação, né? O que estamos aqui, os milagres que Jesus realizou, e para a gente entender como é que isso acontece, se isso derroga leis naturais ou não, e as predições. Então, como eu disse, estudar a obra básica é importante. Mesmo que a gente goste, devemos estudar outras obras, a obra do Chico, uma obra complementar, né, com tantos espíritos que passaram, que ditaram mensagem, e de outros médios que têm credibilidade para a gente estudar. São obras importantes. Mesmo Kardec, né, ele faz um resumo no livro que é o Espiritismo, tem a Revista Espírita. Não, ele deixou outros trabalhos que devem ser estudados. Mas, estudando esses 5 livros, a gente tem condições de entender as outras obras, como é que elas se encaixam dentro do pensamento espírita. Isso é muito importante. Então, é estudar sempre. E, para terminar, eu gostaria de ler um trecho do ensinamento que Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, deixou como prefácio de uma obra de um outro espírito, que Chico psicografou também, que é André Luiz, o livro Ação e Reação. No prefácio da obra, Emmanuel diz o seguinte: os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo-o à auscultação de si mesmo, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador da nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis de Deus. É o que tínhamos para essa aula, que vocês tenham se motivado a estudar, e quem já estudou, quem já leu, a reestudar as obras básicas da codificação. Até a próxima videoaula.